Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Gama e nesse vídeo nós vamos resolver uma questão da UEMA de 2020 da primeira etapa, que vai ficar disponível na playlist CFO UEMA. E como toda questão dessa playlist, eu vou deixar alguns segundos a questão disponível aqui no vídeo para você ler e também vou deixar um link na descrição do vídeo para você baixar essa questão. A questão diz que um objeto de massa M está pendurado no teto de um trem por uma corda de comprimento L que possui massa desprezível. Ao sair do repouso, claro, a questão mostra dois desenhos, né? Um quando o trem está em repouso, que a corda está na vertical, e outro quando o trem sai do repouso, ou seja, tem um movimento aí acelerado, tá? Ao sair do repouso e adquirir uma aceleração constante, é observado que ele faz um ângulo θ com a vertical. Então, ele vai formar um ângulo θ com a vertical. E ele quer a aceleração do trem em termos de θ, m, l e g. Mais uma questão maldosa da UEMA. Tem alunos que perdem uma questão dessa, por quê? Porque ele diz que quer a aceleração em termos de θ, m, l e g. Claro, qualquer aluno que lê uma questão dessa vai pensar o quê? A minha alternativa correta tem que ter o θ, o m, o l e o g. Não necessariamente. Às vezes, a grandeza que ele te pede não depende de outra grandeza, mesmo estando aqui na relação que ele está pedindo. Então, essa grandeza não vai aparecer. E também talvez não apareça aqui nas alternativas, tá? Ou seja, essa posição que ele está formando o ângulo θ, será que depende da massa? Maldosa, porque ele pede em termos de 4 grandezas: θ, m, l e g. E talvez, né, alguma delas aqui não apareça na solução. Ó, eu vou resolver essa questão usando a regra da poligonal, mas você pode usar outras regras. Você pode usar a regra do paralelogramo, tá? Você pode usar a decomposição também de vetores. No final do vídeo, eu vou deixar 2 vídeos disponíveis para vocês. O link que vai direcionar vocês para um vídeo da regra da poligonal e para um vídeo, tá, de conceito de vetores. Tá bom? Então vamos para a nossa resolução. Você tem que tomar cuidado. Com o quê? Tem 2 situações em que a corda fica na vertical. Aqui eu preferi desenhar um ônibus, tá? O vagão de um trem seria mais fácil, né? Mas ficou bem legal. Preferi desenhar um ônibus e eu coloquei um ônibus parado e o outro ônibus aqui, observa pelo tamanho dos vetores da velocidade, que elas estão do mesmo tamanho, ou seja, tem o mesmo módulo. Eu estou com uma velocidade constante, que também é um equilíbrio. Só que esse aqui é o equilíbrio estático e esse aqui é o equilíbrio dinâmico. Mas tanto no equilíbrio estático quanto no equilíbrio dinâmico, a corda que segura a bola fica na vertical. Só esse aqui está em movimento, a bola não deveria ir para trás. Não, porque também está em equilíbrio. Isso quer dizer que a força resultante sobre essa bola é 0, tanto no equilíbrio estático quanto no equilíbrio dinâmico. Então, não vai ter aceleração. Lembra que a aceleração acompanha a força resultante. Então, se a força resultante é 0, a aceleração também é 0. É só lembrar da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos ver agora sem equilíbrio, professor. Se ele estivesse acelerando, que é o caso da nossa questão aí, da primeira etapa da UEMA, tá? Observa agora que eu coloquei a situação do ônibus acelerando. Por isso que o vetor velocidade foi ficando cada vez maior. Mas cuidado, não confunda, tá? Às vezes o aluno ele acha que é a aceleração que modifica a velocidade. Não é, é a força resultante, tá? A força resultante é que vai fazer com que você tenha uma taxa de variação na velocidade. Essa taxa de variação, que é a aceleração, mostra só como essa velocidade está variando, como essa taxa de variação temporal da velocidade, tá bom? Então, se
a velocidade está aumentando, existe uma aceleração nesse sentido. Ok? Essa aceleração é do ônibus? É a aceleração do ônibus e de tudo que está dentro do ônibus. E se tem uma aceleração, tem uma força resultante associada a essa aceleração, tá? No mesmo sentido e direção. Porque a massa, que é o escalar envolvido ali na equação da força resultante, com a massa e a aceleração, é sempre positivo. Se ele é sempre positivo, então essa força resultante e aceleração tem que ter sempre o mesmo sentido, tá bom? Professor, então quer dizer que essa bolinha tem uma aceleração para cá? Tem. Existe uma força resultante também naquele sentido. Mas cuidado, ela é a resultante das forças que estão agindo. Então, identifique primeiro as forças que estão agindo, depois é que você vai atrás da resultante, tá bom? Vamos lá. Quais as forças que estão agindo aqui, professor, nesse corpo de massa M que está dentro de um vagão que está acelerado? Tem a força de tração. Por quê, professor? Porque com certeza, né? Se não tivesse essa corda, ele iria cair. Então, de certa forma, esse corpo com certeza traciona essa corda. Qual outra força que está agindo aí, professor? O peso. Só, professor? Só. Só a tração e o peso que está agindo. E cadê a força resultante? Não, galera, a força resultante é uma força que tem o mesmo resultado dinâmico nesse sistema se você usar no lugar dessas duas. Se você quiser aplicar a regra do paralelograma, fica à vontade. Essa será a força resultante, que você vai aplicar a segunda lei de Newton, que força resultante é a massa vezes a aceleração. Nesse caso, eu não vou usar a regra do paralelograma, eu vou usar a regra da poligonal. Não esqueça que no final do vídeo tem um link, tá? Que vai te direcionar para esse vídeo da regra da poligonal. Vamos lá? Como é que seria a regra da poligonal, professor? Eu vou pegar as forças que estão envolvidas e vou colocar numa disposição que a origem de um coincida com a extremidade do outro. Como assim? Vou começar pela tração. Vou pegar a origem do vetor P e fazer coincidir com a extremidade da tração. Muitos alunos me fazem essa pergunta. Professor, como é que o senhor sabe que a extremidade do peso... Porque a posição é vertical, nós sabemos. Mas o senhor sabe que essa extremidade dele parou bem aí. Por que o senhor não passou um pouquinho mais ou não ficou um pouquinho mais em cima? Porque eu sei que a aceleração dessa massa é para frente. Ó. A aceleração dele é para cá. Então a força resultante dele também é nessa posição. Ou seja, a direção da força resultante é horizontal. E como na regra da poligonal, que você vai assistir no outro vídeo, sai da origem do primeiro para a extremidade do último, que no caso aqui só são dois, né? Sai da origem do primeiro para a extremidade do segundo, ele tem uma posição horizontal, logo o peso tem que vir com a extremidade até aqui, na mesma horizontal da origem da tração. Essa será a nossa força resultante, que vai substituir essas duas. Então, olha só, vai substituir, ou seja, as três não coexistem. Ou você trabalha com essas duas, ou você trabalha com essa. Qual é a mais fácil de trabalhar, professor? Essa, porque eu aplico a segunda lei de Newton, que força resultante é a massa vezes a aceleração. E quem é o peso, professor? Massa vezes gravidade. E quem é esse ângulo aqui de cima, professor? É o ângulo θ. O bom é que nós temos um triângulo retângulo. Vai ajudar bastante. Professor, em relação a esse θ, essa força resultante está se comportando como cateto o quê? Oposto. O peso está se comportando, está colado, ó. Usa cosseno, né? Está se comportando como cateto adjacente. Galera, qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? É a tangente. Nós sabemos então que a tangente de θ vai ser cateto oposto, que é a força resultante, sobre cateto adjacente, que é o peso. Tá bom? Vamos lá, professor. Prontinho. Quem é a força resultante, professor? Massa vezes a aceleração.
Quem é o peso, professor? Massa vezes gravidade. Observa que ele pediu em quê? Em termos de massa, gravidade, comprimento da corda e θ. O comprimento da corda nem apareceu, professor. Não. A massa vai sumir, professor. Vai. É uma questão maldosa. Porque ele pede em termos de algumas grandezas e algumas não vão aparecer. Se eu fizer meio pelos extremos, vai ficar aqui a aceleração, que é o que ele está pedindo, vezes 1, que embaixo da tangente não tem nada, né? Considero 1, não está aparecendo, né? Está implícito. A vezes 1 dá A, G vezes tangente de θ, G tangente de θ. Resolvida a nossa questão, que seria a alternativa letra C, gravidade vezes tangente de θ. Assista esses vídeos aqui, tá?